não fiz e por ah, então tá, pessoal, tá, gravando aqui, não podemos mais falar besteira e falar mal do Thiago. Então vamos começar. Ah, eu, de propósito, não preparei PowerPoint, não preparei um material estruturado por um motivo, porque a primeira coisa não é um método, não é um framework, não é algo que nem sei se é replicável. É porque eu tenho algumas pessoas que estão implementando o que eu falei aqui e tá dando certo, mas é um modelo que eu montei para o meu negócio e deu super certo. Então eu estou aqui, vou compartilhar o que eu fiz, tá? Não vou vender produto final, não vai ter arrasta para cima, não vai ter nada disso, porque meu objetivo não é vender e ganhar dinheiro com isso. Até porque se eu formar todo mundo no LinkedIn, aí o meu perfil que cai. Ah, brincadeiras à parte. Vamos lá. Primeiro, deixa eu falar onde que surgiu a necessidade de eu entrar no LinkedIn e por que que eu comecei essa estratégia, que hoje eu tenho... Bati hoje, por acaso, até que tem que fazer um post sobre isso, bati hoje 450 mil seguidores e hoje eu devo ter um dos, pelo menos, top 10 ou top 20 perfis com mais engajamento no LinkedIn. E aí vou mostrar alguns números por trás. Mas como que começou essa brincadeira? Em 2018, a Liu Learning, que hoje é Revo, a gente só mudou de nome, mas é a mesma empresa, a gente estava com muita dificuldade em vender. Eu tinha acabado de vender um outro negócio meu, que era uma escola de cursos de inglês, eu tinha 11 escolas, eu vendi para a cultura inglesa em 2018, para 19, e eu estava com dificuldade em vender. E aí, o que eu pensei? Como que sempre foi minha estratégia de vendas na época? Isso aqui, 2018, antes de estourar toda essa parte digital. Enfim, eu comecei a empresa em 2012, então estou falando de 2012 a 2018. Qual era a minha estratégia? Eventos. Eu palestrava em eventos e evento presencial gerava lead. Lembrando que o meu negócio é 100% B2B. Tá? Então, eu vendo, dando até um passo para trás. O que eu faço? A Revo é uma empresa de educação corporativa digital. A gente vende softwares, né, tipo um Hotmart, uma área de membros, só que voltado para empresas, totalmente B2B. A gente vende cursos gravados, a gente faz cursos personalizados e a gente tem cursos ao vivo. Então, são 4 áreas que a gente atua. E aí, estava precisando vender mais em 2018, e eu sempre sabia que fazer palestra gerava lead. Então, na época, eu patrocinava palestras, eventos, gastava, sei lá, 20, 30 mil reais por evento. E eu pensei, como que eu consigo ser chamado para fazer eventos presenciais, para palestrar em eventos? E aí eu vi um artigo, um post no LinkedIn, até do Thiago Reis, não sei quem conhece ele, da Growth Machine, que ele falou o seguinte: como eu faturei 300 mil reais pelo LinkedIn? E eu vi, pô, se esse cara aí conseguiu, eu também consigo. Então, a minha estratégia inicial foi se tornar conhecido para fazer eventos presenciais, ser chamado para palestras. Esse era o único objetivo. E deu super certo. Comecei a postar, meu primeiro post, eu brinco, teve 0 likes. Então, comecei do zero mesmo, não tinha seguidor. E foi aos poucos, postando, fiz um teste de um mês. E aí, na época, o mês eu saí de 0 para 2 mil seguidores em um mês. Eu falei, pô, legal, consegui alguma coisa. E fui crescendo devagarzinho. Deu super certo. Em 2019, eu fui chamado para 40 palestras presenciais. Então, e o mais importante para mim não era... Eu tinha muitas palestras em eventos mesmo. Por exemplo, Congresso Brasileiro de Treinamento, o Congresso de Recursos Humanos. Esses congressos, vendo meu nome lá no LinkedIn, e lembra que assim, eu vendo para RH, então o LinkedIn tem muito RH. Esses congressos começaram a me chamar. E eu comecei a fazer palestras nesses eventos. Mas o mais importante é que as empresas começaram a me chamar. Então, empresas como DASA, Ipiranga, a, a, várias outras aí, Samsung, Drogasil, enfim, grandes empresas, começaram a falar para eu fazer palestras para os seus funcionários. E aí, quando eu fazia essas palestras, principalmente as palestras para o RH, eu mostrava, claro que a minha palestra
Não tinha um pitch de vendas, mas tinha um pouco disfarçado. Eu mostrava o que a gente fazia, da revolução da aprendizagem digital, blá, blá, blá. E eu comecei a gerar contratos dentro dessas empresas. Então, em 2019, em 2018, eu acho que o faturamento era 4 milhões. Em 2019, eu consegui dobrar o faturamento, fui para 8,5, um pouco mais que eu dobrei, somente de estratégia de palestras, por causa do LinkedIn. Quando veio a pandemia, em 2020, a gente não podia mais fazer palestras pelo presencial, e aí o LinkedIn foi um pilar muito importante para a gente se manter relevante. Enquanto todos os meus concorrentes estavam desesperados, porque todo mundo atuava no presencial, os eventos eram presenciais, tudo era presencial, não tinha ninguém se posicionando no meio de RH para o digital. E como eu já estava 1 ano e meio no LinkedIn, devia estar batendo, sei lá, uns 100, uns 70, 100 mil seguidores, o meu perfil, eu consegui transformar esse perfil em cada vez mais atrativo e mais relevante para as empresas. E aí eu comecei a migrar do modelo de eventos presenciais para lives. Então, de 40 eventos presenciais em 2019, eu fiz 85 lives em 2020, o ano da pandemia. E eu tenho mantido esse ritmo aí de 80 eventos digitais, presenciais agora voltaram, mas 80 eventos presenciais e digitais por ano. E muito por causa do LinkedIn. E aí, sem querer, durante a pandemia, isso virou a máquina de vendas. Então, o objetivo era se tornar conhecido para ir para o presencial e do presencial vender. Aí o próprio LinkedIn começou a ser um gerador de leads. Além de, hoje, leads virem do LinkedIn, que de fato vem, mas agora, em 2022, os eventos presenciais voltaram. A gente hoje tem, enfim, mais de 200 colaboradores, crescemos bastante. Tá? Hoje a gente está indo para os eventos presenciais, botando stand, e sem sacanagem, no stand da fila, para pessoas querendo tirar foto comigo, as pessoas, todos me conhecem da área de RH, porque eu posto muito sobre RH. E eu vou falar um pouco, estou dando só esse histórico inicial, só para mostrar o porquê, e aí eu vou entrar um pouco no detalhe do que eu faço dentro da rede. Tá? Então, consegui, de fato, me tornar um nome conhecido dentro da rede, consegui ter uma projeção para o mercado B2B, tá? E hoje, quando o meu comercial vai falar com uma empresa, as pessoas falam, eu não conheço a Revo, mas eu conheço o Richard, por causa do LinkedIn. E hoje, os principais eventos hoje pedem para eu fazer palestra, hoje não cobram mais, enfim. Hoje eu até cobro para fazer algumas palestras, dependendo se eu não quiser fazer, eu cobro e várias empresas pagam. Então, esse é um pouco o overview do porquê que eu entrei, e aí eu vou falar um pouco sobre conteúdo e tudo mais, e um pouco o que eu tenho feito dentro da rede. Tá? Então, alguma pergunta até agora, nessa parte de propósito, porquê? Gustavo, pode falar. Richard, quando você faz as palestras, né, os eventos aí dentro das empresas, é, pelo que você falou, você fecha bastante o B2B a partir disso. Mas você Sim. faz alguma coisa, tipo um pitch de vendas lá dentro, ou você tem alguma proximidade que, ó, se vocês quiserem saber mais sobre alguma coisa que a Revo oferece, o meu RH vai falar com vocês. Tem algum processo de venda assim, ou ele acaba acontecendo de forma natural? Acaba acontecendo de forma... Depende, eu tenho duas palestras. Tem algumas palestras, mas dois públicos. Eu tenho um público que é o RH e tem um público que é a empresa, colaboradores. Quando é colaboradores, não adianta fazer pitch. É muito mais sustentar você como autoridade, né? E a empresa fala, pô, esse cara é foda. A partir do momento que ele acha você foda, ele acha sua empresa foda, e aí ele vai querer relacionar e ele fica grato. Então, só dando um exemplo, amanhã estou na Coca-Cola, aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma palestra para a área industrial deles. Eu fiz uma para os estagiários. E com isso, você cria esse relacionamento, essa abertura. Quando você faz uma palestra para os colaboradores da empresa, para você marcar uma reunião com o RH para falar dos seus produtos, é muito fácil. Eles ficam gratos. Então, quando eu faço palestra para o RH, que eu faço muito, eu fiz na Vale semana passada, uma palestra para 35 pessoas só de RH.
Aí sim eu trago o que está acontecendo no mundo de educação de RH e tal, e fecho com o pitch dos meus produtos. Tá? Então depende um pouco de quem é o público-alvo. Ok? Pessoal, se tiver perguntas, levanta a mãozinha aqui que a gente vai respondendo, tá? A ideia é que esse é um bate-papo e eu vou mostrando alguns print screen de telas, alguns números que eu tenho feito, tá? Mas vamos lá. Então, beleza. Começamos aí escrevendo no LinkedIn. Uma coisa curiosa, para quem me segue, você vai ver, não tenho nenhum post meu falando de produtos. Eu não tenho um pitch de vendas. Nunca falei, estamos com esse produto, temos essa oferta. Nunca falei absolutamente nada disso. Só falo da empresa, do meu modelo de gestão e dores das pessoas. Entrou aqui o Carrilho. Falo de dores das empresas na área de gestão. Então, isso aí acaba gerando muita atenção das pessoas. Porque, normalmente, quem vai entrar na rede social começa a falar dos produtos, o que faz, blá, 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 e ninguém engaja com isso. Como eu não falo nada disso, todo mundo começa a se interessar. Quem é esse cara? O que ele faz? O que a empresa dele faz? E, com isso, eu começo a gerar leads de uma forma não forçada. Só para você ter ideia, assim, semana passada entrou em contato comigo via direct do LinkedIn. Fala, João, tudo bem? É meu pupilo agora, meu mentorado. Tá bombando aí no LinkedIn. Semana passada, só para dar um exemplo, entrou em contato comigo a gerente de RH da Azul, linhas aéreas, falando, a gente está com bid aqui, tal, quero chamar vocês. Eu fechei, por exemplo, Vale via direct de Instagram, projeto de 7 dígitos. Então, a gente começa a fechar várias empresas grandes por causa da visibilidade e as pessoas entrando em contato. Se todo dia gera algum lead de forma não forçada, só porque eles sabem quem eu sou e olham e vão descobrindo sobre a empresa, tá? Então, não é uma estratégia igual ao Instagram. Quem quiser vender para B2C, LinkedIn não é o lugar. Ele não tem boas ferramentas para isso. O tráfego dele é muito caro, é um tráfego institucional, é um tráfego muito mais para employer branding do que, de fato, algo para gerar vendas. Então, quem está querendo gerar vendas e pensando, poxa, vou patrocinar coisas, não vai gerar vendas. Vai gerar branding, vai gerar seguidor. Quem é o público do LinkedIn? Você tem 4 públicos gerais. O maior público são pessoas desempregadas. Tá? Então, é importante saber isso. O fato de você ter um desempregado, normalmente ele não tem dinheiro. Normalmente. Então, você fala, eu vou atingir... A não ser que você fale, não, eu quero atingir um produto muito low ticket, voltado para a pessoa que não tem dinheiro, que eu não recomendo, o LinkedIn pode dar certo, mas assim, eu não conheço. Assim, para quem dá certo o LinkedIn é quem é um modelo assim. Eu sou um coach, eu sou faço outplacement, faço coisas voltadas para recrutamento e seleção de pessoa física para ajudar a colocar ele aí tudo bem, aí dá certo. Mas você não tem escala. Então, esse público, né, principalmente de coach, o LinkedIn é legal. Tirando isso, você tem um público grande de desempregados, você tem um grande público de RH. Então, todo mundo que vende para RH tem que ter algum tipo de posicionamento lá dentro. O RH todo está lá. Por quê? Porque eles procuram desempregados. Então, uma lógica simples de entender. Tá? E como eles procuram desempregados, eles ficam lá lendo os posts, quem são as pessoas, tal. E quem tem uma presença vai aparecer no timeline e ele vai descobrir quem você é. Você tem um terceiro público, que é vendedor, pessoas como vocês querendo vender. Tá? E você tem um público, que é um público mais qualificado, de analistas, executivos, coordenadores, gerentes, buscando conteúdo para se atualizar. Então, você tem que saber qual público que você quer atingir. Provavelmente não é o vendedor. Se for o desempregado, legal, você vai ter que ter um ticket muito baixo, ganhar muito volume e trabalhar o recolocação dele. Se for o público RH, muito legal, porque tem muita gente lá. E se for o público de buscar conteúdo, aí tem uma estratégia que também pode dar certo, mas se for uma estratégia de vendas imediato, LinkedIn não é o lugar.
Instagram é o lugar. Aqui é mais brand. Tá? Então, esse é o segundo ponto aí de identificar os públicos que estão dentro do LinkedIn. Agora, como que funciona a minha estratégia? A minha estratégia é, eu tenho algumas estratégias que eu chamo assim mais macro, e aí eu vou desenvolvendo as minhas histórias. A minha estratégia é totalmente voltada para engajamento. Como que eu crio um puta engajamento na rede? Como que eu faço muito barulho? A partir desse barulho, eu crio visibilidade no meu perfil. A partir da visibilidade no meu perfil, crio visibilidade para a minha empresa. Tá? E a visibilidade da empresa, sem querer, inicialmente era vendas. Hoje é muito employer branding. Sabe? A minha empresa hoje tem 65 mil, 60 e tantos mil seguidores no LinkedIn. E assim, uma fila enorme de todo mundo querendo se candidatar para as nossas vagas. Já tive vagas que, pelo LinkedIn, a gente anunciando, tive mais de 1.000 candidatos. Tá? Então, a gente consegue ter muita visibilidade. Outra coisa que a gente faz para fazer funil de vendas, porque, afinal, a gente aqui não é só uma ONG dando conteúdo de graça. Né? Como que eu faço para criar o meu funil de vendas? Faço post que gera muito awareness. A partir do meu post, gera 2 linhas de trabalho. Primeira linha é gerar conteúdos mais específicos, principalmente eventos. Então, faço muita. Todo mês a gente tem um evento chamado Revoluciona RH. Esse evento, como muita gente vê meu perfil, aí quando eu divulgo esse evento, de acordo com o tema sempre é algo que eu vendo. Então, por exemplo, mês passado foi como engajar líderes, como engajar em treinamento de liderança. Eu faço treinamento de liderança. Esse mês vai ser saúde mental nas empresas. Eu tenho curso de saúde mental. Já fiz eventos voltados para treinamento de vendedores, porque eu treino vendedores. Então, já fiz um sobre estagiários, tem um programa de estagiários. Já fiz um sobre metaverso, porque a gente tem uma solução para isso. Então, a gente faz muitos eventos de acordo com os nossos produtos. Como eu gero conteúdo, o conteúdo vai vir, o algoritmo vai me favorecendo. Quando eu gero um post sobre um evento e não sobre um produto, eu gero leads automaticamente para o meu evento. Sempre no meu evento eu faço inscrição e dou um curso de graça para quem participa do evento. E eu falo que a pessoa que participa ganha um curso de graça. E eu dou o curso de graça para pessoa física e não pessoa jurídica. Então, a pessoa de RH tem interesse no curso, se inscreve, ganha o curso, e aí eu gero o lead. Parecido uma estratégia da Conquer, né, que fez aquele curso lá de inteligência emocional e gerou 1 milhão de leads, mas eles patrocinam muito e são muito mais Instagram do que LinkedIn. Então, com isso, eu gero por volta de 500 leads por evento. Tá? Lembrando, meu negócio é B2B, não quero gerar milhares de leads. Tem uma equipe de vendas que liga, primeiro tem uma equipe de SDR que liga para esses leads, qualifica para agendar reuniões com os meus comerciais. Devo ter uns 3 ou 4 SDRs e uns 10 closers hoje. E o meu closer é misturado, é separado de enterprise, grandes empresas, e pequenas e médias empresas. São 2 times de vendas. Então, meu SDR vai qualificar ou manda para um time ou para o outro e eles vão fazer vendas. Tudo isso gerado a partir de um post no LinkedIn para um evento. Esse evento vai trazer um especialista do mercado. A partir desse especialista, a gente vai ter um bate-papo, dou um curso de graça, gero lista de inscrição. Essa lista de inscrição vai para a SDR e qualifica. Essa é uma linha de converter seguidores em prospects e para leads. Outra linha que também é bem legal, a minha equipe comercial vai nos meus posts, ver quem comentou no post, cada post, quem comenta. E aí, assim, meus posts têm centenas e centenas de comentários. E aí vai vendo quem é interessante para a minha empresa e a gente vai, meu vendedor começa a seguir, começa a interagir. Eu vi que você comentou o post do Richard, que era um post sobre líderes. Sua empresa está com uma dificuldade de liderança? Se quiser, a gente consegue ajudar. Como o cara já comentou no meu post, sabe quem eu sou. Como ele viu que é um prospect interessante, então, gerente de RH da Boticário comentou no post. Pô, é um prospect que eu quero falar com ele, tal. Aí o vendedor começa uma linha de conversa com aquela pessoa que veio a partir de um comentário. Tá? Então, são 2 linhas. Uma linha de geração de conteúdo, principalmente evento,
E evento a gente também lança e-books, lança ferramentas para RH, lança várias coisinhas assim para gerar leads, tá? E a segunda, através dos comentários. Então, são essas duas formas que a gente gera de seguidores para leads, né? E por que eu faço posts que geram muito engajamento? Porque eu quero gerar muita visibilidade. Tá? Então, agora eu vou entrar numa parte de conteúdo, estratégias de conteúdos. Até agora, sobre a estratégia de como converter seguidor em leads e como que isso alimenta a minha máquina de vendas. Alguma dúvida? Não? Beleza. Se tiver, é só levantar a mão. Agora vamos para a estratégia de conteúdo. Eu vou compartilhar a tela, porque eu gosto de mostrar. Vocês estão vendo minha tela do LinkedIn? Eu tenho várias telas aqui. Beleza, vocês estão vendo essa tela aqui de LinkedIn. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu mostrar aqui alguns números para vocês em termos de acesso. Tá? Eu tenho aqui, ó, 450 mil seguidores, bati hoje, 450 mil. Pessoas que viram meu perfil, eu acho que isso aqui é o último mês ou 2 meses, sei lá, 92 mil pessoas. Tá? Então, depois compara aí com o normal, assim, o normal é 200, 300 pessoas. Então, 91 mil pessoas entraram no meu perfil para saber quem eu sou. Nos últimos 7 dias, isso aqui, eu acho que isso aqui deve ser 7 dias, então, também não sei se é 1 mês, 2 meses, não sei. Últimos 7 dias, gerei 2 milhões e 800 mil visualizações. Tá? E o meu nome foi pesquisado 2.894 vezes na rede. Trazendo aqui alguns destaques meus, que eu deixo aqui em destaques. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir os posts de destaque que eu botei. Tá? Eu que destaco aqui. Esse post aqui, fiz há um mês, 157 mil likes, 5 milhões e meio de visualizações no orgânico. Tá? 2.600 comentários, 2.100 compartilhamentos. Depois a gente vê o conteúdo. Esse post aqui, quase 1 milhão de views, 17 mil likes, 524 comentários, 126 compartilhamentos. Você vê que eu na praia, curtindo, falando da minha empresa. Depois eu falo. A outra aqui, o pessoal adora esse tipo de post. 1 milhão e 700 mil views, 40 mil likes, 943 comentários. Esse aqui, ó, post simples. 800 mil views, 20 mil likes, 800 comentários, 500 compartilhamentos. O meu campeão foi esse daqui, 266 mil likes, 6 mil comentários, 5 mil compartilhamentos e 4 milhões e meio de visualizações. Pegando aqui só minha última semana, tá? E aí daqui a pouco eu vou falar como que eu faço esses conteúdos. Minha última semana, ó, o que eu fiz hoje, post hoje, 500 mil de views, 6 mil likes. O de sábado, 77 mil com 2 mil likes. Ó, olha a foto que eu boto aqui. Só, pô, que coisa idiota. É verdade, coisa idiota são as coisas que mais engajam. Eu de home office, né, de blazer e pantufa. Então, 3 mil likes, 200 mil views. Eu e minha filha de pantufa, final do dia, 250 mil likes, 3 mil views. Aí você vai indo, esse aqui menos, alguns vão mais, 100 mil, 3 mil likes. Tem alguns aqui que eu quero trazer, 600 mil, com 13 mil views, 3 mil likes. Deixa eu pegar alguns números aqui. Estou 6 dias atrás, 248 mil views, 2 mil likes. Esse aqui, 1 milhão e meio, 1 milhão e 100, com 21 mil likes. Tem um post aqui que eu estou tentando achar. Esse aqui no Boticário. Aí no meio, eu no Grupo Boticário. Tá? Fui lá visitar. O que isso fala? Empresas que são grandes, pô, esse cara aí está no Boticário, ele está fazendo alguma coisa. Então, isso vai me posicionando. Eu no estágio do Atlético Paranaense. Vai me posicionando. Sempre boto minhas filhas, minha família. Depois eu vou falar disso. Tá? Eu com minha filha, 600 mil com 12 mil likes. Eu na G4, apesar de ser um concorrente, eu me atualizando.
Tá? Aí tem... Deixa eu pegar um... esse aqui é outro exemplo. Aqui é outra forma que eu me posiciono. Eu fazendo um programa de estágios para a Coca-Cola. Tá? Eu fiz uma post exatamente igual a esse na Claro. Eu fiz uma palestra para estagiários da Claro. Pouco depois veio uma mensagem do pessoal da TIM. O que você fez na Claro? Quero entender mais. Pronto, gerei um lead. Então, isso é bem comum fazer isso. Tá? E aqui vai, eu acho que deu para entender, pelo menos em termos de números, só ver se tem alguma outra coisa aqui relevante, mas deu para ver em termos de números o que a gente faz e qual é a estratégia. Isso é outro legal, SBT. A SBT gerou vários brindes aqui para as minhas filhas. O cliente meu é a Globo. O Globo, naturalmente, vai perguntar o que foi feito aqui. Então, esse aqui foi muito legal. Esse post aqui foi no aeroporto de Vitória, eu falando que eu estou fazendo uma reunião pelo celular bebendo uma Heineken. Resultado, o pessoal da Ambev entrou em contato comigo, pediu para semana passada. Por acaso eu estava fazendo, eu estava semana retrasada, estava em Curitiba, então eu não consegui. Pedindo para eu fazer um post de publicidade, né, me pagar, indo para o Outback com funcionários da minha empresa para falar que a gente está fazendo happy hour lá. Então, fazer porque eu não estava no Rio. Mas, enfim, aqui dá para entender um pouco o que eu tenho feito em termos de números. Qual é a estratégia? Primeira coisa, criar posts que geram polêmica. Tá? Alguma forma eu gero alguma polêmica. Não faço tretas. Tá? É diferente. Gerar polêmica não é gerar treta. Eu gero alguma polêmica de algum tema que é uma dor das pessoas na empresa. E aí algumas dicas. Primeira dica, quando você vai escrever um post, a primeira frase é a mais importante. O que você escreve na primeira frase, a pessoa toma a decisão se vai continuar ou não lendo o post. Então, por exemplo, aqui de hoje, proibimos o WhatsApp no fim de semana na empresa, principalmente os grupos há mais de um ano. O que acontece? Quem passou esse fim de semana vendo o WhatsApp da empresa, já gerei engajamento aqui, a pessoa quer ler. Tá? Então, sempre que eu boto, Richard, você está muito chique hoje, o cliente falou quando começamos o call. Por que isso aqui é muito importante, primeira frase? O cara fala, como que ele está chique se ele está de pantufa? Então, a primeira frase, a pessoa toma a decisão se vai apertar ou não esse botão. Ver mais. A partir do momento que ele clica aqui, aí ele começa a ler o resto. Então, você vai ver, sempre vou ter uma primeira frase polêmica. Ontem fiz 2 palestras de blazer, camiseta preta, bermuda e pantufa do Homer. E aí eu falo como que eu fiquei mais de 1 hora conversando com minha filha, e ainda bem que o home office está aqui para isso. Então, sempre buscando uma polêmica na primeira frase, essa aí que tem mais engajamento, né? Ao eliminar a pergunta onde você estudou nosso processo seletivo, descobrimos um mar de talentos ocultos que são ignorados pelo mercado. Ou seja, quem sofreu essa pergunta? Aqui, o seu salário é igual ao que estamos oferecendo. Então, por que você quer vir trabalhar conosco? Sempre uma polêmica. Tá? Então, tem mais uma aqui que eu vou mostrar, uma outra polêmica, que é esse daqui. Richard, estou grávida. Uma colaboradora recém-contratada me disse. Pronto, todas as mulheres querem ler o resto do post. Então, 1.200.000 com 24 mil likes, 600 comentários. Então, a primeira frase é a mais importante. Tá? O que eu tenho? Eu brinco uma estratégia que não fui eu que inventei, enfim, muitas pessoas usam, mas que eu chamo de heróis e vilões. Então, eu sempre vou ter um herói e sempre vou ter um vilão. Eu sempre vou enaltecer o meu herói e sempre vou bater no meu vilão. Nessa daqui que eu botei, onde você estudou, essa aqui, onde eliminamos a pergunta onde estudou, quem é o meu vilão? A universidade tradicional, os meios normais de recrutamento, o CV que pede onde você estudou, né? Faculdade de elite. Esse é meu vilão. E eu vou bater nele. Então, eu vou dar porrada no vilão e vou enaltecer algo diferente. Então, nesse post, você consegue ler aqui, o que eu faço? Eu vou bater na faculdade de elite e falar que não tem uma diferença tão grande entre faculdade pública e privada. Quem faz o diploma é a pessoa. Tá? E eu vou buscar
a melhor pessoa e o melhor talento, independentemente da faculdade. Por que eu estou batendo nessa dor? Simples. 24% das pessoas no Brasil fazem faculdade de elite, 76% fazem faculdade popular. Então, estatisticamente, tem mais pessoas que vão se identificar com a dor de fazer uma faculdade popular e não conseguir um emprego do que os 24% que fazem faculdade de elite e não sabem dessa dor. Só quem faz faculdade popular que sabe dessa dor. Por que eu começo lá com estou grávida? Porque é a dor de mulher que quer fazer entrevista de trabalho, mas as empresas perguntam: você tem filhos? Pretende ter? Enfim, toda essa dificuldade que as mulheres têm. Então, 50% da população, que são as mulheres, se identificam com aquela dor. Então, eu começo com uma polêmica, trabalhando uma dor de um persona que eu busco no LinkedIn. Quem é o meu persona? Mulher, 24 a 40 anos de idade, que trabalha com RH, que é da área de humanas. Então, eu não vou trazer dores voltadas para pessoas de exatas. Não vou trazer dores focados em homem. Apesar de ter muito desempregado homem, ele não é minha persona. Minha persona é analista, coordenador e gerente de RH. Então, todo o conteúdo que eu faço é para simpatizar com essas pessoas, para que essas pessoas me vejam e me conheçam. Só isso que eu quero fazer nos meus posts, gerar awareness da minha marca, do meu perfil, tá? E você vai ver assim, tudo que eu escrevo aqui é verdade, tá? É verdade, não é inventado. Talvez a narrativa, a forma que eu escrevi, talvez as aspas, tenha um pouco de storytelling, tem que ter. Não é exatamente isso que foi falado em todos os casos. Não, eu vou florear as falas, vou florear, às vezes, até o resultado, mas não são experiências inventadas, tá? Por que isso? Porque se eu começo a inventar coisas, eu tenho 200 colaboradores. Essas pessoas vão me cobrar o que eu estou falando. Então, eu preciso ser autêntico, porque a minha equipe lê e cobra. Quando eu falo, por exemplo, temas como salário, né, o post que mais viralizou, esse daqui, ó, candidata pediu 2.000, mas a vaga era para 4.000, esse aqui você vai ver, pode ler isso aqui, você vai ver, ó, 5 milhões de visualização. Quem nunca teve essa dor? Quando eu escrevo isso, os meus funcionários olham para isso e falam, pô, é mentira. Se eles verem falar que é mentira e saberem que é inventado, eles vão falar, pô, cara, isso nada a ver, tal, faz isso para aparecer, e eu crio um problema de cultura na minha empresa. Qual é a pergunta que mais acontece do candidato ou do novo funcionário na minha empresa? A primeira pergunta sempre é: o que o Richard publica no LinkedIn é verdade? Então, isso amigos de funcionários, todo mundo ao redor, que dentro da rede lá, sempre quer saber. E o que eu busco sempre é que os meus funcionários, e eles falam isso, é verdade. O que ele falar, de fato, acontece. Tá? Então, a gente busca ter essa autenticidade, porque se não tiver essa autenticidade, se você começar a inventar coisas que você não experimentou, você não vivenciou, vai ter problemas, não na rede, mas na sua empresa. Você vai ser cobrado. E eu acho que, para mim, eu acho que o Carrilho está experimentando isso, foi até o inverso. Eu comecei a falar coisas que eu não praticava e comecei a ser cobrado na minha empresa e eu comecei a mudar a gestão da minha empresa por causa das coisas que eu escrevi. Então foi o inverso e hoje, já com mais maturidade, é o contrário. O que eu escrevo sempre são coisas que já acontecem. Tá? A outra coisa que é importante saber, que eu falo aqui, é o que eu chamo da estratégia do violão. Tá? O violão, ele sempre tem várias cordas. Se você só toca uma corda, você não consegue fazer música. Você faz uma boa música quando você consegue equilibrar bem as cordas do violão. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter várias linhas editoriais. Você não pode só ter uma linha editorial, senão é igual a tocar só uma corda. Então, por exemplo, as minhas linhas editoriais. A que mais bomba é toda a parte de liderança, gestão de pessoas, tudo mais, isso é uma linha editorial minha. Eu tenho uma linha editorial que eu falo de home office, isso também é outra que bomba. Tem uma linha editorial que eu falo de saúde mental, isso também bomba, falo muito. Deixa eu ver.
Liderança, gestão de pessoas, recrutamento e seleção, outra linha editorial que bomba. E aí eu tenho algumas linhas editoriais que não bombam tanto, mas eu sempre falo. Educação, principalmente bater em ensino superior, esse aí médio. Empreendedorismo, eu falo até pouco, e quando falo não bomba. Então, não vejo que é uma rede para empreendedores, é uma rede para CLT. Então, sempre que eu vou falar desse assunto, tem pouco engajamento. Eu tenho uma linha editorial que é o meu trabalho, né? Nunca falando de produtos, mas a empresa que eu visitei, a viagem que eu estou fazendo, o meu dia a dia, vamos dizer. Eu tenho uma linha editorial que é a minha família. Por que eu falo da minha família? Tá? E eu não dou muito detalhe. Você vai ver assim, sempre tem uma visão superficial da minha família. Por exemplo, quem segue no meu Instagram, vê meus stories, todo dia de manhã você vai me ver levando as minhas filhas para o colégio. Por que eu faço isso? Por que eu faço stories todo dia? As pessoas acham chato até. É até interessante porque é engraçado que as minhas filhas fazem coisas engraçadas, mas porque a maioria de vocês são homens que estão aqui na escola. Eu não quero atingir vocês. Eu quero atingir mulheres. E meu público, que tem entre 25 a 40, 45 anos, muitos têm filhos ou querem ter filhos. Muitos são elas que levam os filhos para a escola e o marido não ajuda. Então, quando elas me veem todo dia levando as filhas para a escola, eu ganho simpatia. Eu ganho empatia delas, falando, poxa, eu queria que meu marido fizesse isso. E eu levo, porque eu levo mesmo. Isso é combinado com minha filha, minha esposa adora levar. Não levo para ganhar atenção, mas já que eu levo, eu aproveito para fazer os stories e mostrar que eu estou levando. Por que eu mostro as minhas filhas? Porque para criar a imagem, perfil, persona, Richard, empreendedor de sucesso, tem a vida equilibrada e valoriza a família. Porque isso é algo que minha persona, né, de mulheres de RH, que são muito pessoas, né, não são mulheres empreendedoras, não são mulheres de exato, são mulheres de humanas, elas olham isso e valorizam isso. Então, toda a parte de imagem, de perfil, é desenhado para esse persona. Mas cada um de vocês vão ter o seu persona e vai ter seu estilo. E tudo bem, não precisa. Como eu falei, eu não estou aqui para falar que é um framework, que é o que funciona, que ensinar vocês ao que fazer. Estou aqui para falar o que eu fiz e a minha experiência tem sido essa e os números têm sido esses. Tá? Então, algumas coisas aí, recapitulando. A técnica do violão, né, de bater em várias linhas editoriais. Primeira linha é a mais importante. Quando eu falo da primeira linha, a gente tem uma narrativa de construir o seguinte: você cria uma história maravilhosa e você deixa a melhor parte da história para o final. Pega essa última frase e joga para o começo. Você vai ver que a história faz total sentido e vai engajar muito mais. Tá? Então, a primeira linha é importante. E a coisa de vilões e heróis. Também é outra linha aí de estratégia que ajuda bastante. Deixa eu ver, o que mais? Carrilho, o que mais aí que... Até se quiser, compartilha a sua experiência esse último mês, como está sendo aí para você. Só para todo mundo saber, o Carrilho está aí, sei lá, 4 da manhã na Europa, né? Está agora lá e entrou aqui para prestigiar o evento. 1h15, 1h15. Primeiro, pessoal, boa noite. Primeiro, assim, o LinkedIn, ele trouxe, assim, eu fui de 0 a 7 mil seguidores em 35 dias, tive 1.300.000 impressões, e a média dos posts está batendo aí 50 mil a 100 mil impressões. Por um texto que eu levo, em média, uns 5, 6 minutos para escrever, né? Peguei todas as dicas do Richard, ele me ajudou muito, assim, tipo, cara, é impressionante. Assim, o primeiro aprendizado que eu tive é que é muito mais fácil quando você tem alguém que já percorreu o caminho te dando a direção. Porque uma coisa é você achar que entendeu, outra coisa é você, de fato, ter um mentor que vai direcionando esse ponto a ponto, assim. Então, ele me ajudou muito em vários detalhes que mudam o jogo, assim, vários que mudam o jogo. Sobre as personas, é interessante que, por exemplo, eu acabei de marcar uma reunião faz 1 minuto com o CTO do iFood. Então, o Davi Ruiz, por causa das postagens. Eu conversei essa semana com 2 CEOs de 2 empresas gigantescas na área de tecnologia por conta das postagens.
Então, as postagens, além de você atingir um público específico, que é, por exemplo, vou atingir funcionários, vou atingir pessoas de RH, você acaba, pela visibilidade, você acaba tendo mais facilidade de conexão com outros perfis. Tirando detalhe que nos últimos 40 dias a gente fez 15 vendas, só do LinkedIn. Então, assim, o LinkedIn está sendo uma ferramenta importante de conexão com outros empresários, de conexão com um público que eu tinha me afastado, porque eu tinha saído do corporativo, ido para o mundo do marketing, e ele está, assim, fazendo tá fazendo eu melhorar uma série de outros processos dentro da empresa também, porque é o que o Richard falou, você para pensar algumas coisas, você para pensar em algumas coisas que você não pensava, não porque você é ruim ou não, é porque a gente como empreendedor vai atropelando tudo, vai moendo tudo e a gente acaba esquecendo alguns detalhes. E o LinkedIn está me permitindo a olhar com um pouco mais de atenção para a cultura, olhar um pouco mais para o dia a dia das pessoas. Então, assim, o resultado está sendo, maravilhoso. Sem sombra de dúvidas, não chegaria de jeito nenhum se não fosse com as dicas que o Richard deu. No começo, eu sou um cara mais reservado, assim, para mim, fazer postagem nos stories é sempre um esforço. E no começo, eu recebi muito xingamento, assim, foi dolorido, assim. Então, ter pessoas que vinham no meu Instagram me xingar. Então, a polêmica, ela engaja. Na primeira semana, assim, tipo, eu estourei, porque eu peguei uns 4, 5 temas bem polêmicos. E aí, cara, você põe lá 300 mil visualizações que eu tive num post. Você pega 1%, é bastante gente. Então, se você não está acostumado, uma pessoa vem te xingar, isso abala um pouco. Isso abala. Eu falava pro Richard, falei, Richard, e aí, cara, como você lida com isso, né? Porque a exposição é o que o Richard falou. Os seus funcionários passam a ler, então todos os meus funcionários começaram a ler os posts. Então, se você tiver alguma incongruência, isso é ruim, fica totalmente desconexo. Dois, no meu caso, como a minha empresa é uma empresa aberta, teve gente que vinha fazer reunião com a minha equipe comercial e falava assim, pô, eu vi o post do João, eu vim ver se era isso mesmo. Então, se você não tem uma congruência nessa narrativa, nessa história, isso acaba esvaindo, né? Então, assim, e as pessoas vêm te xingar, vêm querer pegar erro mesmo, sabe? Então, teve uma menina que me xingou meu cabelo, me xingou minha fisionomia. Sim, tipo, uma parada escrota, assim, sabe? Uma coisa que, assim, que eu não estou acostumado. Para quem não sabe, eu vim do mundo de cibersegurança. Até 2019, eu não tinha nem Instagram, nem Facebook, nem nada. Eu não usava nada. Nem cabelo longo, né? E da noite pro dia, cara, você começa a fazer postagem, um monte de gente começa a vir te mandar mensagem. Então, eu confesso que na primeira semana eu tomei tanta porrada que nas outras 2 semanas eu fiquei mais leve, eu fiquei mais ursinhos carinhosos, mais totalmente politicamente correto, porque as pancadas, elas doem, assim, sabe? E aí você vem, volta com o mentor, volta com as pessoas, realinha, e aí você vai ganhando um pouco mais de robustez, assim, mas Richard, pô, obrigado demais, assim, você sabe que tá ajudando demais, demais, tá me ajudando a melhorar a minha escrita, a melhorar o posicionamento, melhorar a autoridade, cara, assim, recomendo demais. Além do só o vender, é uma série de coisas que o LinkedIn traz que o Instagram é mais difícil, né? Então isso é bem legal. Legal. O Everton, vou te chamar já para você contar seu case também, tá? Que eu vi seu post lá. Deixa eu só comentar o ponto que o João falou de haters. Se prepare, porque haters virão, tá? Só para você ter ideia, eu já fui xingado em tudo que é canto. Já tive post meu que viralizou no grupo de WhatsApp. Já viralizou, eu tive 97 mil retweets negativos me xingando no Twitter. Já fui várias vezes cair em páginas de fanfics no Facebook, tá? Então, assim, os haters virão, você tem que estar preparado. Às vezes você vê que exagerou, às vezes você fala, não, o cara é um idiota e de fato é, mas faz parte. Então, eu já tive coisas como, só vou dar alguns exemplos. Uma vez um cara botou lá, Richard, eu acho os seus posts muito babacas. Aí respondi para ele, temos algo em comum, eu penso mesmo dos seus comentários. Então, eu sempre dou respostas assim, sabe, apimentadas, diretas, mas com educação. Teve É, outro que
Pode falar. O Richard, assim, o Richard, ele vai lá, ele ataca os caras, né? Eu já sou muito, velho, eu não sou muito do conflito. Aí teve um cara assim, você é um imbecil. Aí, tipo, velho, você é um imbecil, é muito forte, você é um imbecil, né? E aí, cara, eu falei, caralho, será que eu sou um imbecil mesmo? Então, assim, a primeira reação é querer excluir o post, né? Porque, meus, e tem uns que xingam, meu, que, tipo, dói mesmo, cara. E nessa hora eu respondo assim: somos dois. Justamente porque eu não tenho argumento. Teve um outro que botou alguma uma coisa assim, ele botou: isso aí é dor de cotovelo. Não, 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 teve um que botou assim: ostentação desnecessária. E eu botei comentário também. Aí teve outro que botou assim: ah, isso é dor de cotovelo. Aí eu botei meu ou seu. Então eu sempre dou alguma coisa indireta assim para o cara, mas assim, eu não sou 100% politicamente correto, eu crio polêmica, nunca ofendo ninguém, nunca vou, né, dar um chute na canela, mas eu dou uma certa ironia. E aí quando você vai ver assim, o comentário do cara tem 3 likes, o meu tem 300 embaixo dele. Então, mas tem que se preparar, porque tem muito hater, ainda mais no LinkedIn, que é um lugar de muita gente desempregada, às vezes há muito tempo, acha que você está ostentando, acha que tudo tem que ser politicamente correto no LinkedIn. Você não pode, se você fala de política, você está ferrado. Assim, o pessoal te xinga mesmo. E não é de xingar, mesmo assim, o cara pode até concordar com você e te xinga, fala, isso não é um lugar para isso. E sempre tem que ter um conteúdo voltado para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, quando eu vou falar da minha filha, eu falo da minha filha no meu home office. Né? Estou ali, parei meu dia, minha filha veio, eu fiquei 1 hora conversando com ela. Como é legal estar em casa trabalhando, porque eu posso estar perto da minha filha. Então, sempre vou envelopar alguma coisa relacionada ao trabalho. Você na Disney com seus filhos só falando da Disney não vai colar. Você na Disney com seus filhos falando como o treinamento da Disney é excepcional e como a empresa você admira, tal, 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 isso cola. Então, a foto é menos importante. O texto que você elabora, o storytelling por trás, isso que vai gerar engajamento. Everton, quer comentar aí um pouco sua experiência? Fala, galera. Então, eu já usava LinkedIn desde 2017, mais ou menos. Eu cheguei a ter um bom engajamento lá no tempo. 2, 3 anos, eu bati 20 mil seguidores. E do nada, não sei o que aconteceu, não sei se eu falei alguma bobagem de que o LinkedIn derrubou meu engajamento para 0. Começar a fazer publicação, dava 3 views, 4 views. Aí eu passei um ano, eu falei, cara, eu desisti. Aí eu comecei só a te acompanhar, eu te acompanho muito lá pelo LinkedIn e tudo. Aí eu vi que você postou um print uma vez lá no grupo da escola, que uma das suas publicações lá que bateu 1 milhão de views. Falei, cara, quer saber? Eu vou pegar esses posts do Richard aqui, eu não peguei mentoria com ele, mas eu vou tentar fazer uma engenharia reversa. O que ele tá fazendo aqui? Aí eu comecei a estudar o título que você usava, o modelo de storytelling que você usava, o fechamento. Então, vou pegar, vou tentar ver alguma coisa que aconteceu aqui na empresa e tentar modelar um post. Aí, semana passada, eu no shopping com a minha esposa fazendo compra, enquanto ela entrou na loja, eu sentei no banquinho do shopping, escrevi rapidinho um storytelling de um case que tinha acontecido aqui de um colaborador nosso que estava pedindo para ir no banheiro. Eu falei, cara, por que você está pedindo para ir no banheiro? Não sei o quê. E, cara, deu 300 mil views aqui. Até hoje, já faz uma semana e até hoje já era um puto engajamento. Foi bem legal. Legal. E aí essas dicas que eu falei aqui hoje, fez sentido agora? Claro, não, Estratégia? agora eu acho que vou começar a bater os de 500 mil para cima, porque algumas coisas que a gente não estava fazendo, essa questão de ter várias linhas editoriais, eu só peguei uma engenharia reversa, eu só foquei muito no storytelling, então nas outras técnicas. E essa parte de storytelling é interessante, porque histórias engajam. Se você fala uma coisa técnica, não engaja. Então, vou dar um exemplo que uma vez eu dei para uma dermatologista que estava começando a parte de rede social dela no Instagram, mas ela fazia um conteúdo muito voltado para como funciona uma espinha, uma coisa na pele, a oleosidade. Ela falava tecnicamente como isso funcionava. E eu falei para ela, ninguém quer saber da solução. As pessoas querem saber da dor. Então, para de bater na solução e começa a bater na dor. Então, fala o seguinte, você está cansado de ter uma espinha na cara no dia da festa? Coisa assim, sabe?
vai para a coisa que é a dor e não fala da solução. Ela fala, mas as pessoas, né, como que ele vai resolver isso? Então, isso é o que vai criar autoridade, a curiosidade da pessoa começar a te seguir. Então, você vai perceber, eu sempre bato em dor, eu nunca dou solução. Vou falar de um modelo de liderança ruim, tóxica na empresa, está gerando turnover. Eu não vou, e aí falar a importância de treinar novos líderes. É assim que eu fecho. Eu nunca vou falar 5 técnicas para você treinar a sua liderança. Não, nunca. Nunca vou te dar solução. A solução a minha empresa, por acaso, faz. Mas eu só vou bater nas dores das coisas que eu resolvo. Por que eu bato em liderança? Porque eu tenho solução para liderança. Por que eu bato em a faculdade, né? Modelo universitário? Porque a meu modelo, a outra coisa que eu bato muito, recrutamento e seleção. Você vai ver muito eu falando, um post que eu faço que bomba sempre é o candidato unicórnio. Aquele candidato que tem 20 diplomas, fala 5 idiomas, tem 30 anos de experiência com 20 anos de idade, tá? Faço uma caricatura assim. Por que eu estou batendo em processo seletivo? Porque o meu negócio é vender treinamento. O que eu estou falando para a pessoa de uma forma indireta? Investe menos em recrutamento, investe mais em treinamento. Então, pega um cara menos qualificado e treina ele. Claro que não é o que eu faço na minha empresa, mas é o que eu vendo. Mas eu falo isso de uma forma subliminar. Então, eu bato em dores para que a pessoa fale, quem é esse cara? Quando vai ver a dor que ele simpatizou, é o que o meu negócio faz para resolver no caso de treinamento de empresas. Então, isso é outra coisa. Só uma dúvida, eu percebi que nas suas últimas publicações está colocando o call to action para o teu Instagram. Tá funcionando? Você está vendo um número bom de seguidor migrando para outra plataforma? Bem devagar, tá? Eu não consigo migrar post que tem. Eu faço isso quando os posts bombam. Mas assim, migra 20 por dia, 30 por dia. Estou tentando mandar para lá. Carrilho, como está o seu? Olha aí. Eu cresci 800 seguidores em um mês. Assim, como eu falei, uns 20 a 30 por dia. Quando eu faço um post, por exemplo, esse post que eu fiz do candidato pediu 4 e a vaga era 4.000, só para você ter ideia, esse post, em um dia eu ganhei 8.000 seguidores no LinkedIn, ganhei uns 500 no Instagram, e uma semana eu ganhei 30.000 seguidores no LinkedIn, uma semana, e uns 1.500 no Instagram por causa desse post. Então, alguns posts geram, outros nem tanto, aí depende, tá? Mas sim, bem ou mal, eu tenho quase 22.000 seguidores, quase todo mundo vem do LinkedIn de alguma forma ou outra. Agora, pode falar. Desculpa. Eu ia falar Não, que o bom que os seguidores, que pelo menos que eu estou percebendo, que os seguidores que estão vindo do LinkedIn para o Instagram são seguidores bem qualificados. É isso que eu ia falar. Então, eles interagem muito no meu direct, que era uma coisa que tipo, eu não tinha. E também pode ser que eu estou falando de algumas linhas editoriais, né? Eu estou falando de liberdade, qualidade de vida e liderança, né? Basicamente, e cultura. Eu falo basicamente desses 4 pilares, que são os pilares que levam ao cara a comprar o meu produto, né? Então, o bom das pessoas que eu falo, me segue no Insta para você ver como que tá a questão de liberdade. Então, quem vem para o Instagram, ele quer acompanhar de fato um pouco essa questão de liberdade. E é legal porque está respingando nas pessoas da empresa, está respingando no Instagram do Curso Educa, na da Camila, no Samuel. Então, as pessoas que estão em volta também estão recebendo seguidores, porque as pessoas querem ver o que está acontecendo. Isso que eu ia falar. A qualificação de quem vai é um cara que está interessado em seguir você, de fato seguir. Porque quando ele vai para o Instagram, ele vai seguir pelos stories, vai engajar, vai interagir mais. Então, é um seguidor mais qualificado. Então, eu não estou tão preocupado nos números, na quantidade, mas sim nessa qualidade do Instagram. E o Instagram, assim, a Vale, por exemplo, que é um dos meus grandes clientes hoje, surgiu do Instagram. Direct no Instagram veio nada menos do que nada mais do que a Vale. E várias outras empresas vieram. Por quê? Porque ele conhece pelo LinkedIn, começa a seguir, começa a entender, começa a seguir minha empresa, aí começa a me mapear mais, porque ele está cada vez mais interessado em quem eu sou. E o Instagram te dá um pouco mais isso por causa dos stories,
que o LinkedIn não tem. Tá? Então, por isso que eu faço... Só que eu sempre faço em posts que estão engajando. Eu normalmente não escrevo, aí não engajou, deixo passar. Opa, está indo muito bem. Aí eu edito, boto lá, segue meu... Isso que eu ia perguntar. Então, você tem a cultura de editar o post, porque no Instagram a gente tem aquela regra que quando você edita o post, você perde engajamento. No LinkedIn, você não tem esse problema de pegar o post que já está engajando e editar ele e publicar novamente. Eu Não perde engajamento. já fiz dos dois modelos e, cara, todos os meus posts que tem siga no Instagram, todos foram editados. Tá? Então, pela minha experiência, não, mas não sei dizer mais, eu acho que não. Agora, algumas dicas básicas de LinkedIn. Primeira coisa, foto. Primeiro, assim, texto engaja mais que foto. Tá? Textos normalmente vão engajar mais. Segundo lugar, foto. Foto ou 1x1, ou 4x3, ou 3x4. Né? Foto fora desses padrões engajam menos. Tá? Foto 9x16, formato Stories, é muito ruim de engajamento. Tá? Porque ele vai criar as barras laterais pretas, vai jogar uma coisa e ele vai te performar menos. Então, tem que ser foto voltado para feed e não voltado para stories. Às vezes, a gente fica preguiçoso ou quer publicar um vídeo que veio do Reels, não funciona. Corta o vídeo para ser 3x4 ou 4x3. Vídeo engaja pouco. Diferente do Reels, não engaja muito. Vai botar um vídeo, a não ser que seja uma coisa muito... que gruda muito, né? Mas a maioria das vezes vídeo engaja pouco. Carrossel, péssimo. Bota várias fotos, ele reduz o engajamento. Uma única foto é o que vai aumentar seu engajamento. Horário de post, isso aqui é importante também. Tem sim melhores horários de post. 3 horários que são os melhores horários. Entre 7h30 e 8h15 da manhã. Tá? 1h da tarde, mais ou menos. E 17 horas no final do dia. São os 3 melhores horários. Eu tenho uma planilha com todos os meus posts, desde que eu comecei, tem mais de 3.000 posts, tenho dados em cima de absolutamente tudo, eu sou bem nerdzão, tá? Então eu tenho tudo planilhado, e aí eu tenho dados que mostram os melhores horários, melhores assuntos, formatos. Um formato de tweet, pegar um texto de uma frase no Twitter, botar no LinkedIn, dá muito certo. Só que tem que ser um tweet só. Vários tweets não vão dar certo. Igual no LinkedIn, você consegue fazer vários no carrossel. No Instagram, você faz carrossel. No LinkedIn, não dá. Então, isso é outra coisa. Outra coisa importante, comentários. Como funciona o algoritmo do LinkedIn? Isso aí o Carrilho estava virando mestre já, quando ele me manda os posts. Vamos imaginar o seguinte, você faz um post, ninguém comenta, o LinkedIn ele manda primeiro para, por exemplo, 10% da sua rede, igual o Instagram. O Instagram ele começa o engajamento, ele começa a subir seu engajamento na sua rede, depois ele sobe nas hashtags. O Instagram. O LinkedIn é diferente. Ele vai subindo na sua rede. Se as pessoas vão engajando, ele vai liberando um pouco mais sua rede. Quando alguém comenta, ele libera para a rede de quem comentou. E aí, quanto mais comentários, mais pessoas das redes que você não tem começam a engajar. Por isso que o Carrilho, quando começou com 1.000 seguidores, consegue post de 100.000, 200.000, 300.000 visualizações. Por quê? Porque ele vai acessando as redes de quem comenta. Mas isso desde que você faça um post que é um pouco polêmico, que gera necessidade de ter comentários. Se você gera um post que não tem essa necessidade de comentar, como às vezes tem, né? Seu dia hoje é lindo, maravilhoso. Pô, legal. Por exemplo, tem um cara lá que gera todo dia primeiro, ele sempre bota. Você vai entrar no melhor mês da sua vida. É o que eu chamo de post biscoitinho da sorte. Aqueles que você abre o biscoitinho da sorte e sai uma frase. Tem muita gente que faz isso até engaja, mas gera pouco comentário. Quando você não tem polêmica e não gera comentário, não te dá visibilidade em outras redes. Tá? Então, comentário importante. O que Carrilho faz? Qualquer um pode fazer isso, estou 100% à disposição.
Ele me manda o post para eu comentar. Carrilho, qual é a diferença de quando eu comento e não comento o seu post? Impulsiona, né? Eu falo pro Richard que é o impulsionamento do Facebook, melhor que o funcionamento do Facebook. O barato entrega demais, né? Porque ele começa a entregar para a minha rede. Uma sacada Então, também, ó, Richard, que eu fiz agora, eu tô com conexão com umas pessoas antagônicas ao meu herói. Então, eu pego lá um cara que tem 10 mil, 20 mil seguidores, que é antagônico das coisas que eu falo. Se ele comenta, eu vou ter bastante comentário de hater vindo batendo. Então, isso também gera bastante engajamento. sim. É muito bom. Por isso é importante de criar haters. E o hater é impressionante, como ele comenta sempre, você é o primeiro no coisa dele, ele fica com mais ódio ainda, e você vai alimentando. Eu não bloqueio haters, a não ser que ele vai me xingar na pessoa física. Vai falar mal da minha família, das minhas filhas, aí eu começo a achar que ele passa da linha. Se ele critica a minha ideia, excelente, está valendo. Se ele comenta algo que eu não gosto, até me chama de idiota, eu não me preocupo. Mas tem alguns que passam da linha, aí eu começo a bloquear. Devo ter uns 3 ou 4 bloqueados mesmo, não tenho muitos não. Mas, em geral, eu gosto de haters. Já, além de publicação, você tem a cultura de fazer comentários nessa mesma pegada de polêmica, de storytelling em publicações de outras pessoas para pegar a audiência de outras publicações nos No, comentários? no começo, sim, tá? No Aham. começo, sim, gerava uma polêmica, alguma coisa assim, ou polêmica, ou eu gosto mais de ironia do que polêmica, né? Falar algo engraçado, algo diferente. Eu faço isso até no do João, às vezes. Eu jogo uma ironia lá só para ser engraçadinho. Eu não sou politicamente correto, tá? Eu gosto de polêmicas assim. Mas no começo, uma outra coisa que eu fiz muito é adicionar pessoas. O LinkedIn, ele tem, isso é outra coisa importante. O Instagram, uma pessoa segue a outra. E essa pessoa tem que escolher seguir de volta. Então, é meio que um pede, o outro pede. Isso é o modelo seguir. O LinkedIn tem 2 modelos. Ele tem o modelo seguir e o modelo conectar. Tá? São coisas diferentes. O conectar, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. O conectar significa que aquela pessoa é o que eles chamam de primeira conexão. Deixa eu mostrar aqui, ó. A Sônia é minha primeira conexão, ela está conectada comigo. Quando vai vir aqui, isso aqui, primeira conexão, deixa eu achar alguém aqui da segunda. Às vezes ele começa a trazer pessoas, aqui ó, nos comentários, às vezes é mais fácil. Ó, essa pessoa, segunda conexão, quer dizer que ela não tem conexão comigo, mas ela está conectada com alguém que tem conexão comigo. No LinkedIn, ele só permite você ter 30 mil conexões. Tá? A conexão, quando a pessoa aceita, automaticamente um segue o outro. Depois dos 30 mil, você não consegue ter mais conexão. O que você faz? Você só consegue seguir. Então, o meu botão hoje não é conectar, é seguir. Porque eu não consigo ter mais conexão. Tá? Então, isso aí, ó, no meu timeline, olha que interessante. Ingrid, ela é segunda conexão, eu não sigo ela. Por que ela está no meu timeline? Porque a Sônia comentou e a Sônia é da minha primeira conexão. Então, vê como que o meu timeline recebi isso daqui por causa de um comentário da Sônia, que deve estar aqui embaixo. Então, isso é bem comum aqui dentro, tá? Então, ó, segunda conexão. Por quê? Porque o Walter comentou. E aí aparece aqui o Walter em primeiro lugar. Então, isso aí acontece muito. Aqui em 99, isso aqui para mim toda hora é isso. Muita gente quer ser conexão minha. Então, hoje eu tenho 6.900 pessoas pedindo para ser conexão, que eu não posso aceitar todo mundo. Eu sempre deixo um limitezinho aqui, ó. Eu tenho 29.728. Então, eu consigo aceitar algumas pessoas, mas assim, 6 mil pessoas. Eu não tenho como ver todos os convites. Quando alguém me interessa, eu vou lá e conecto com a pessoa, tá? No começo, o que eu fazia? Eu entrava nessa página aqui que é essa parte, minha rede, olhava para cá, pessoas que talvez que eu conheça no Rio de Janeiro, qualquer coisa. E olhava assim, ó,
Analista, por acaso, são meus funcionários. Deixa eu ir mais para baixo. Rafael, recrutamento e seleção, me interessa, conecta. Secretária, não. Analista de marketing, não. Tal. Eu ficava procurando. Design institucional, conecta. Ficava procurando pessoas que, pela descrição, me interessavam. E eu mandava, em média, de 200 a 500 pedidos de conexão por dia. Tá? Por quê? Só para incrementar a minha rede. Então, os meus primeiros 20, 30 mil seguidores, isso também era 2018. Eu não tinha essa técnica de escrita que o João agora está tendo sucesso, assim, eu desenvolvi isso, mas no começo foi muito botão, dedão mesmo. Dessas pessoas mandavam, sei lá, 100, 200, 300 convites no dia, 30 aceitavam. Depois eu vinha lá e apagava quem não aceitava e ficava adicionando pessoas, sempre do meu persona, RH. Depois de um tempo, que eu já tinha uns 15, 20 mil seguidores, eu parei de olhar o persona e eu estava muito mais numa visão mais oportunista. Eu olhava quantas conexões tem em conjunto. Então, hoje, quando eu olho para cá, quero aceitar alguém, eu vou olhar assim, conexão em conjunto. Aqui todo mundo tem pouco, deixa eu achar alguém que tem mais. Por quê? Alguém que tem muita conexão em conjunto, a maioria das vezes tem uma rede grande. Então, pô, todo mundo aqui é pequeno. Então, com isso, eu quero... Aqui, ó. Essa pessoa tem 900 pessoas em conjunto. Vou abrir o perfil dela, nem conheço a pessoa. 900 em conjunto significa que ela tem 13 mil seguidores. Vou aceitar. Por que eu aceito? Porque agora, se ela ver o meu coisa e ela comentar, vai para os 13 mil seguidores dela. Então, também tem um pouco isso. Eu olho hoje, que eu não tenho muito mais convite, olho para pessoas que têm rede grande e busco trazer pessoas com rede grande, porque eu quero que o meu post vá para a rede deles. Tá? Então, hoje é mais estratégia. No começo, não. Era muito baseado em perfil da pessoa. Outra coisa que você tem que se preparar, pessoas pedindo emprego. Quantidade de mensagens que eu recebo todo dia de gente pedindo emprego. Quando já tem esse open to work, eu já sei que é pedido emprego. Então, tem de tudo. Vem muitos negócios bacanas, mas também vem muita gente aqui pedindo emprego. Esse aqui é o exemplo. Olha esse exemplo aqui. Oi, Richard, tudo bem? Não, esse aqui quando ela pediu emprego. Ela também pediu emprego lá atrás. Oi, gostaria de bater um papo contigo sobre uma possível fábrica de conteúdos para Azul. Isso foi em agosto. Só que você vai perceber que ela, em 3 de dezembro de 2020, tem interesse na sua vaga tal. Aí eu dei atenção, beleza, mandei para ela. 2 anos depois, ela é coordenadora da Azul e agora quer comprar de mim da Azul. Me lembrou de 2 anos atrás. Então, esse é o exemplo que acontece toda hora. Tá? Vamos lá. Mais perguntas, dúvidas? Bom, vamos lá. Pode ir? Fala, Evandro. Pode ir. Eu estava vendo agora o número de... Eu falei, cara, será se eu consigo ganhar a conexão aí do Richard? Vou ver quantas pessoas eu tenho no LinkedIn, né? Quanto é que eu esqueci Você já me mandou? realmente... Eu esqueci realmente do LinkedIn, cara. E é um mundo esse negócio. Não, eu tô aqui no... Bom, e agora? Acho que você está no follow já, né? Você não está nem no Só que se seguir. você clicar ali, você vai poder ter outras opções em seguir e em conectar. Não, mas a pergunta não é nem essa. Por acaso eu olhei lá o número. Eu queria saber com relação ao premium. É a primeira pergunta. A segunda é planilha, PDF, engajamento, que eu já vi, pelo menos isso na época, que isso também depende do grupo, né? Eu participo mais ou menos do pessoal da tecnologia, então, quando eles tinham códigos, alguma coisa assim, eram muitos comentários, eu quero, manda para mim e tal. E a outra é ter o canal, quem cuida disso, né? Você está no LinkedIn, mas você tem o Instagram, você tem o Zap, enfim, como é que você monitora tudo isso para mandar para a equipe de vendas? Tá, então vamos lá. Primeiro eu te mandei conexão aí, tá? Pode aceitar. Primeira pergunta sobre
Qual foi a primeira? Estou lembrando da última agora. Premium, conexão. Premium, perfeito, Isso. Premium. Eu nunca paguei 1 centavo para o LinkedIn. Nunca fui Premium. Tá? Então, o Premium, ele é para quem procura emprego, não para quem quer fazer conteúdos, não. Então, ele é meramente, libera você pesquisar mais vagas e ter acesso a qualquer pessoa. Então, é meramente uma estratégia para quem busca emprego, não gerador de conteúdo. Então, nada para entregar conteúdo, nada... Não. Tá. Meu exemplo, mostrei os meus números, nunca paguei 1 centavo para o Premium. Tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, quem gerencia minhas redes sou eu. Eu escrevo todos os meus conteúdos, tá? Já tive uma época com a Carla que eu peço para ela fazer algumas imagens, assim, muitas imagens, às vezes no meu timeline eu sigo coisas gringas, tá? Eu tiro um print de imagens, vejo coisas. Uma outra linha editorial minha é notícia, tá? Sigo muito Exame, Forbes, tá? Eu pego aqueles posts deles de notícia e faço comentários em cima, isso dá muito certo. Mas muitas vezes eu pego coisas de gringas, tiro o print, mando para a Carla, ela só faz o Photoshop e me manda a mesma imagem traduzida na minha identidade visual. Então, quando eu preciso alguma coisa de imagem personalizada, eu peço para a Carla, mas a maioria das minhas imagens não tem muita personalização, não. São posts que eu já vi, e textos sou eu que escrevo todos. Tá? Eu não acho que nenhum perfil com Ghostwriter dá certo. Por quê? Ghostwriter faz o resumo do resumo. Então, ele lê um resumo de um monte de coisa e faz um resumo daquilo, porque nem isso ele nem pega a fonte original, porque ele é preguiçoso. Então, tem que ser autêntico, tem que trazer a sua essência, tem que ser você escrevendo. Tá? E a outra pergunta? Planilha PDF, entregar de brinde, não é muita pegada tua, porque é muito mais RH, é muito mais dialogar, enfim, discutir, criar polêmica e tal. Mas isso você vê como uma... Como é que você vê isso? Tipo... Eu vejo isso pode ser uma das cordas do seu violão, tá? Não pode ser a principal. Você pode gerar um texto polêmico, alguma coisa assim, que no final você fala o seguinte: veja como resolvi nessa empresa. Disponibilizei, como muitas pessoas pedem, eu disponibilizei alguma coisa gratuita para isso. Outra coisa importante, sempre que você for gerar alguma coisa que tem um link, não bota o link no post, bota o link nos comentários. Por quê? Porque o LinkedIn vê, você botou no post, significa que a pessoa vai sair da plataforma e ele não quer isso. Agora, se você bota nos comentários, o algoritmo não pega. Então, link sempre nos comentários. E bota no texto, link nos comentários, que as pessoas vão linkar lá. Uma coisa que, Evandro, que dá muito certo para qualquer conteúdo, inclusive PDF e tal, é falar o seguinte: faz um texto polêmico para engajar e fala o seguinte: alguém quer o PDF ou o e-book de graça? Comente abaixo, eu quero. Pronto, eu quero, um monte de gente, vai indo para a rede das pessoas, e aí depois você vai ter que postar o copy-paste, o link para todo mundo que escreveu eu quero. Mas o eu quero dá super certo. Tá? Então, algumas estratégias aí para dar conteúdo. Eu fiz uma que eu simulei eu peguei um diálogo que eu tive no direct, onde eu dei várias dicas para uma pessoa de determinado assunto. E eu peguei esse diálogo e levei para o post, e aí muita gente comentou querendo as dicas que eu dei no direct. Então, isso, cara, eu recebi uns 80 comentários no direct pedindo essas dicas que eu dei lá. Então, se você coloca de uma forma subliminar, o pessoal pega. Legal? Show. Obrigado. Gustavo, tem pergunta? Tenho uma pergunta e acho que uma luz aí para você dar para a gente. Seguinte, quando você faz tanto você quanto o João aí, né, é sempre de perfil pessoal, né? Quando vai para o perfil empresarial ali, eu vi que na Revo vocês postam uma coisa muito mais institucional. Então, é justamente o pessoal para linkar ali no empresarial depois, né? Você vai perceber que muitos posts meus, principalmente os que engajam, eu faço questão de marcar a empresa. Então, deixa eu
ver aqui, ó. Isso por acaso não, mas o de hoje. Fiz um post aqui. Não, o de hoje não botei, não. Aqui, ó. Fiz um post aqui, aí falei, ó, como CEO da Revo, marco a empresa. Aí eu vou fazer um post aqui várias vezes, a Revo. Sempre vou marcando a empresa, porque as pessoas vão falar, que empresa é essa? E aí vão clicando, aí vou postar aqui, ó. A pessoa clica na empresa, e hoje a gente tem 77 mil pessoas buscaram a gente, visitantes únicos, novos seguidores. Cadê seguidores? A gente tem hoje 64 mil seguidores na minha empresa. Uma empresa que não é badalada, é uma empresa B2B, tal. Você tem 64 mil seguidores, bastante coisa para o tamanho da minha empresa. Então, por quê? Porque isso os 64 mil vieram de pessoas que interagiram no meu post, todos eles. E aí, quando você vai ver, que empresa é essa? O que ela faz? Aí você entra aqui, aí você vai ver as coisas institucionais, ó. Ações da liderança para engajar a equipe. E aí vai ter como está o engajamento da sua equipe. Aí vai ter produto. Aqui vai ter produto, ó. Coisas que eu falo, cultura. A empresa também tem várias cordas, tá? A gente vende a nossa cultura, o que a gente faz, palestras, eventos, produtos, enfim. Aqui a gente tem evento, então, mas a empresa não sou só eu. Aí a gente mostra outras coisas. Tá. Aí você Tá? cria Mas a gente sempre linka. Tá. Aí você cria a linha editorial da empresa também, né? Que ela não vai exatamente na mesma linha do perfil pessoal. A linha editorial da empresa vai nessa coisa: produtos, Uhum. eventos que a gente vai fazer, conteúdos, né? A cultura, falar das pessoas e falar de coisas que estão acontecendo. Essas linhas da empresa. A empresa não pode falar as coisas que eu falo. As coisas que eu falo são polêmicas demais para que a empresa fale. E ninguém gosta de engajar com empresas. As pessoas gostam de engajar com pessoas. Então, por isso que a empresa só tem institucional. Legal. E aí é praticamente a mesma dinâmica do Instagram. Quando você leva para o Instagram, você não produz o mesmo tipo de conteúdo. É um conteúdo complementar ao que você está trazendo ali no LinkedIn, muito mais para você criar uma proximidade ainda maior, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Show. E aí, Richard, uma coisa assim, por exemplo, aqui na The Bridge a gente tem eu e o Gabriel, né, que a gente está à frente aqui, e aí hoje a gente já acertou a mão legal ali do B2C, agora são coisas assim da gente melhorar, né, depois do evento aí que a gente participou da escola aí, já fazendo a propaganda aí, que aqui só tem gente que está dentro, né, então tem que botar para fora assim. Mas, cara, a gente acertou a mão, então na parte de aquisição B2C, que na verdade são candidatos ali para a gente, né, o nosso negócio está total no B2B, você sabe. E aí, por exemplo, hoje a gente está estruturando, né, o processo da máquina de vendas B2B. Então, a gente está começando a colocar para rodar, tem algumas coisas aí que a gente precisa fazer testes, né, precisa melhorar ali, mas eu acho que o LinkedIn ele pode ser uma forma de aquisição bacana para a gente, né? De alguma maneira, uma construção muito mais a longo prazo. E aí, uma dúvida aí que teria que partir tanto de mim quanto do Gabriel, né? Só que assim, eu tenho um dos dois, né? Não precisa ser os dois. Isso, mas aí do perfil, né? Por exemplo, eu sou empreendedor desde sempre, eu nunca fui assim, de fato, pro caminho CLT, né? E o Gabriel, ele já tem mais esse perfil ali. E aí uma coisa a gente teria que olhar de qual dos dois, de repente, seria mais interessante criar esse posicionamento ali para o negócio. E Eu vejo que é diferente. Quem tem mais perfil para escrever bem e querer se expor. A história você cria. Eu nunca fui, quer dizer, fui CLT numa empresa familiar, mas sempre fui empreendedor. Então. E mesmo assim você consegue conectar bem com o pessoal ali também, né? Porque eu não trago a minha jornada de CLT para empreendedor, porque não é o persona que eu quero atingir. Uhum. Se eu fosse Érico Rocha, tudo bem. Se fosse Flávio Augusto, tudo bem, mas eu não quero transformar CLT em empreendedor. Entendi. Acho que é mais uma coisa de talvez uma crença minha mesmo, mas show. Já acho que dá. Porque assim, o LinkedIn não é o cara que quer virar empreendedor. Esse cara está seguindo o Érico Rocha. O LinkedIn é o cara que quer ser CLT. Uhum. Está procurando emprego. Ou trabalha no mundo corporativo. Legal. Então é muito mais de criar o conteúdo ali mesmo, né? Se for da habilidade escrita também, né? Habilidade escrita, quem tem vocação mesmo.
Pô, cara, não tenho saco, não quero me expor, tal. Tudo bem. O Nilson entrou agora, tem o Nilson e tem mais um sócio. Eles não... O Nilson, por acaso, não tem tempo, mas o outro sócio, pelo contrário, ele tem 0 publicações em todas as redes dele porque ele odeia se expor. Tudo bem. Então, é mais o perfil da pessoa. Show de bola, Richard. Obrigado, cara. Tá falando mal de você, Nilson. Eu cheguei na hora certa, então. Mais Legal. perguntas? Até por curiosidade, o que vocês querem alcançar no LinkedIn? Posso E falar? por que pode? Vamos lá. Cara, eu percebo que eu tenho na verdade, 3 vias que podem agregar para mim. Primeiro, me colocar como autoridade, e colocar como autoridade na parte de comunicação. Eu já estou flertando com isso há bastante tempo, e eu acho que partir para fazer palestra em vez de empresa é o caminho mais fácil para eu conseguir realmente me colocar como autoridade. A parte de RH, a gente não necessariamente vender para empresas, mas conseguir acesso ao RH para fazer parceria, conseguir fazer palestras e a empresa subsidiar parte dos treinamentos. E o público que busca aperfeiçoamento, como você disse, o analista, o cara que é gestor de equipe. Tem essas 3 linhas. A minha dúvida é: faz sentido tentar avançar nas 3 frentes ao mesmo tempo ou escolhe uma delas e vai fundo? Não, eu acho o seguinte, posicionamento não é produto. Você não está divulgando sua empresa, não está fazendo uma venda. O que vier, na verdade, você vai tentar uma coisa e vai acertar outra. Então, se você quer ter 3 linhas, vai com a mente aberta nas 3 linhas e vê o que está girando. Você que trabalha com uma escola de comunicação, uma coisa que é uma dor grande dentro do LinkedIn é comunicação para entrevistas. Então, esse é um assunto que você pode abordar bastante. E lembra, explorando mais a dor do que a solução. Né? A pessoa gaguejar na entrevista, não saber o que falar. Então, até criar infoproduto, ou produtos físicos, ou palestras, ou você tem muito assunto aí voltado para o processo de entrevista e comunicação. Pessoas têm mais medo de falar em público, do que preferem morrer do que falar em público. Tem um monte de coisa assim. Você conhece esse mundo mais do que eu. Cara, são um monte de dores que você consegue explorar. E a maioria dos desempregados tem essa dor. Agora um ponto interessante. A minha ideia não é vender para desempregado, até porque meu ticket médio é bem alto. Mas nesse Esse é um processo caminho de difícil, inclusive. Esse é um caminho difícil, inclusive, vender para eles. Não, isso aqui não é vender, não. Você gera visibilidade. Quase tudo que eu isso que eu ia falo para perguntar. desempregado. Ganhar atração com esses caras, para eles me divulgarem, e aí, através deles, eu vou alcançar meu público que realmente vai pagar por alguma coisa, né? Você vê que a maioria dos meus posts é muito voltado para desempregado. Cara lá, criar empatia. O meu processo seletivo, falei isso. Eu fui oferecer R$2.000 e paguei 4. Tal. Desempregado adora isso. Então, Sim, eu uma coisa sou interessante. defensor dos CLTs. Vi praticamente assim, de dentro, mas de fora, né, o Richard fazendo isso. Você não percebia, mas assim, você não via ele falando da Revo, você não via ele falando uma hora ou outra ele pincelava, você não via ele falando de produto, ele simplesmente se posicionava com o que ele acredita. E eu ficava olhando e falava, eu mesmo, às vezes eu não via correlação direta, mas aí depois que eu peguei e eu percebi que a estratégia faz muito sentido, porque o Richard ficou muito conhecido, né? A gente vai em eventos assim, todo mundo pede para tirar foto, e principalmente esse público do corporativo, né? Quer tirar foto, quer ver, falar com ele, né? E aí eu acho que ganhar a visibilidade fez com que depois depois veio a Revo, né? Mas o que o Richard faz? Porque depois vem a pergunta, né? O que é esse cara? O que ele faz? Onde ele está? Aí a pessoa acaba mais ou menos caindo na empresa e nas nossas soluções, né? Mas eu acho que ele achou ali um sistema ali que ele bate muito com algumas crenças e o pessoal adora, né? O pessoal vai à loucura, né? E como eu gero visibilidade para o desempregado, quem está gerando o emprego para o desempregado é o RH, e o RH acaba vendo. Aí eu crio empatia com o RH, porque o RH fala, é verdade, isso é uma dor. Então, eu acho que você tem muita dor para explorar na área de comunicação.
sabe? Um chefe que fala algo errado, que não dá feedback, que, sabe? Quantas coisas que você pode falar para gerar empatia lá. Um show de bola. A cabeça já tá Normalmente fritando também aqui. é Valeu. encontrar o inimigo comum, né? O Richard, uma época, eu não sei se você parou com isso, Richard. Uma época o Richard batia muito em recrutamento, né? Os recrutadores. Né? E aí o pessoal ficava, porque batia no que o pessoal sentia, né? Eu falava coisa assim, recrutador, por que você está fazendo isso, isso? Aí depois eu vi, opa, estou pegando pesado com o meu público. Aí eu mudei a palavra recrutador e botei gestor. Aí resolveu, o recrutador não ficou tão ofendido. Mas assim, a questão é ter visibilidade. E aí tem o seguinte, o seu persona, se você ler meu perfil, isso é outra coisa interessante. Você tem que ter um perfil que fala o que você faz. Você entra aqui no meu perfil, aí você vai ter aqui CEO da Revo, tal, empreendedor, e aí você tem, cadê minha bio? Pois mudaram aqui, não sei onde está a bio mais. Mas eu tenho uma bio aqui sobre eu. Tá aí, tirando aqui sobre mim. Eu tenho 3 paixões: educação, tecnologia e empreendedorismo. Minha história é a união dos 3. Aí eu conto a minha história aqui para todo mundo saber um pouco sobre mim. Então você tem que ter, sabe? Aí ali eu falo a empresa, falo várias coisas. Então você tem que saber um pouco como contar a sua história, tá? Que as Tiago, pessoas vão entrar no seu perfil. Fala. você falou que um dos grandes públicos do LinkedIn são vendedores. E uma coisa que é muito interessante para mim, por exemplo, que faz a minha empresa crescer e crescer bem rápido, são parceiros comerciais. Você acha ele uma boa ferramenta para recrutamento de parceiros comerciais, por exemplo, vendedores, representantes e pessoas que vão entrar nesse jogo comigo? Sim, sim, só que não através de uma estratégia de geração de conteúdo. Estratégia um pouco diferente. Então, para identificar esses caras, é melhor você buscar ele nos comentários. Tá? Então, você vai ver esses caras que querem vender, vão estar nos comentários de outras pessoas oferecendo produtos para vender. Aí você aborda ele falando, cara, você quer vender o meu produto? Porque você vai ver, todo post bem sucedido tem algum desgraçado que está tentando vender alguma coisa para alguém. Tá? Eu ignoro todos, como meu objetivo não é esse. Aí você vai, chega num cara desse e começa. Mas, assim, fazer algo para, no seu texto, no seu post, atrair revendedor, eu nunca fiz. Então, não vou dizer se pode ou não pode, se dá certo ou não. Eu nunca tive essa estratégia. É que eu tenho alguns produtos que eles são bem técnicos, assim, e aí muita gente acaba tendo dúvida, e a minha questão era mais até se teria espaço para esse conteúdo técnico direcionado a pessoas que já estão em áreas meio nichadas, sabe? Tem. Isso aí é um bom... Eu tenho um amigo meu que ele também se espelhou um pouco no meu conteúdo, que é esse Gabriel Crops aqui. Você vai ver, ele não tem muito seguidor, tá? Esse Gabriel aqui. Ele é amigo meu na pessoa física, tá? Ele tem 8.000 seguidores. Ele escreve todos os dias sobre biogás, tá? Ele aqui na coisa biogás, tal. Então ele vai ter muitos conteúdos trazendo matérias, notícias de biogás. Deixa eu pegar as publicações dele nessa área. Então ele não quer ser um influenciador de várias áreas grandes, não, mas ele quer ser o influenciador de biogás. Então, amanhã, terça-feira, vai ter isso aqui de biogás. Aí ele aqui dando uma entrevista sobre Biogás Channel. Aí ele falando uma matéria de biogás, podcast de biogás. Então, super nichado de tudo que está acontecendo em biogás. No setor de biogás, ele se tornou uma referência. Tá? Então, só que ele só fala de biogás. Ele é hoje chamado para fazer os podcasts, para fazer os eventos, tudo mais, nessa área. E ele se nichou. Então, na área de biogás, ele se tornou conhecido, sendo chamado para conversar, palestrar, blá, blá, blá. Dentro da área de biogás, ninguém fala como ele fala. Então, é um exemplo. E ele tem uma empresa de biogás.
Ele é dono de uma empresa de biogás. Então, se você se tornar o cara do aço, por exemplo, tudo sobre aço, mercado de aço, tal, aí você pode se tornar uma referência. Só que ele não faz o que eu falo de trabalhadores. Ele é um cara técnico. Conteúdo super, hiper relevante sobre a área. Vai ter pouco seguidor, tem 8 mil seguidores, mas o seguidor dele, cara, são os melhores. Tá? Então, esse é um outro perfil, não é o meu, mas é outro perfil que funciona. Mais perguntas? Já você perguntou Fala, aí Matheus. sobre, né, qual que é o objetivo. Eu tenho acompanhando também o que o Carrito está fazendo aí, até tinha chamado ele no inbox aqui e falei, cara, o que você está arrumando aí e tal. Ele tinha resumido um pouquinho. E aí, depois que ele resumiu tudo, um pouco do que você passou para ele, a experiência, ele foi e me fez uma pergunta. Falou, velho, qual que é o seu objetivo? Né, lá no LinkedIn, mesma coisa que você fez aqui. E eu fiquei pensando a E respeito não me disso. respondeu ainda. E não me E não respondeu. te respondi, velho, é sinal que realmente eu estou pensando. E aí, o que eu enxerguei aqui no meu caso de objetivo, eu ainda não vendo, né, B2B, eu vendo B2C. O que eu enxergo aqui de objetivo é fortalecer um pouco do employer brand, né, da minha empresa como marca empregadora, através quando eu divulgo um pouco o que a gente está fazendo, a cultura da empresa e tal. E, por outro lado, começar a divulgar um pouco mais o meu trabalho como empreendedor, para no futuro, quem sabe, eu começar a palestrar mais sobre empreendedorismo, mais sobre o case em si. E quando eu falo ali de divulgar um pouco da empresa, é porque a minha empresa ainda é muito pequena, né? Ainda é pouco conhecida nessa parte como empresa, como bastidores e tudo. Então, eu tenho visto muitos colaboradores, às vezes, postando coisas que a gente faz, e aí eu falei, pô, acho que é legal também eu compartilhar a ações de endomarketing, algumas coisas nesse sentido. Então, esse é um pouco, né, de como eu quis me expor um pouco mais no LinkedIn. O que eu vejo no seu caso, que tem loja física, né, trabalho com coisa de celular e tudo mais, o seu público que vai trabalhar na sua loja provavelmente não está no LinkedIn. Tá? Quem vai estar é seu corporativo. Então, para pensar no employer branding do corporativo, acho que você vai atingir mais, talvez o público de loja um pouco menos. Não tenho certeza, mas o que eu acho. Trabalhar a sua imagem como empreendedor é bacana, mas tem que ter uma finalidade. Por quê? Senão você desiste. Se um dia eu quiser fazer palestra, é muito longo prazo. Vai faltar motivação para você continuar. Tá? Existe uma oportunidade de você se tornar, o caso lá do biogás, o cara do conserto celular. Não sei se você quer, mas existe esse espaço. Né? Ou você trabalhar alguma outra linha editorial que está diretamente ligada a um objetivo de mais curto prazo. Porque quando o objetivo, o caso do Nilson, ele até começou no LinkedIn lá atrás, com esse objetivo, não, algum dia eu vou fazer alguma coisa na área de liderança. Fez, até conseguiu bastante seguidor, não sei nem quantos seguidores o Nilson tem, mas 22. 22 mil, mas acabou desistindo porque não tinha alguma coisa de curto prazo relacionado. Então, a questão um pouco é essa motivação sua, se for muito longo prazo, será que você continua tendo consistência? Porque LinkedIn é consistência. Você tem que ter post todo dia. Tá? Eu acho que funcionou muito bem, né? Até porque o Richard fez esse posicionamento até para atrair para a Revo, como que pode ver que ele está falando muito para o público de RH, né? A maioria dos seus posts, né, Richard? A gente detalhou aqui vários posts, estratégias, a gente falou bastante sobre isso. Então, aí acaba que faz total sentido para o nosso momento, né? Então, acho que essa questão da finalidade pega mesmo. Né? Quem mais quer falar um pouco do seu objetivo e trocar aí? Deixa eu falar aqui rapidinho, aproveitar que ninguém falou.
No meu caso, a gente é uma plataforma de atendimento ao cliente, né? Então, eu vendo basicamente para gestores de Customer Success ou para time de vendas ali, que vai ter um call center, vai ter um canal de atendimento digital e tudo mais. Você acha que para atrair esse tipo de público também seria uma boa esses posts polêmicos, esse tipo de coisa? Porque a gente não eu tenho uma certa dificuldade de chegar nesse público pelas outras redes, sabe? Daí, talvez pelo LinkedIn possa funcionar melhor, mas eu confesso que eu ainda fico meio perdido ainda. É o caso, eu vejo parecido com o Carrilho, apesar de não ser o mesmo negócio, não é? Então, o negócio dele não é uma coisa que ele vai vender diretamente para o RH ou para o desempregado, tal, mas o posicionamento dele gerou tanta atenção que gerou quantas vendas, Carrilho? 15 em 35 dias. 15 vendas B2B. B2B2C. B2B2C, Lá tem muito consultor que já tem infoproduto. Então, lá faz muito sentido essa persona. Então, eu vejo que faz sentido, sim. Talvez você ser o cara que fala muito sobre venda, sobre atendimento, bater nas dores dessa área de ter um atendimento ruim, blá, 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 e aí tem que desenvolver as suas cordas, né, do seu violão. Mas eu vejo que sim, e como o Caíli falou, ele chegou no CTO do iFood, em 30 dias de LinkedIn. Não é o meu caso, que está 4 anos, né? Falando assim, resultado muito rápido, você consegue ter resultado expressivo. Rômulo, no seu caso, eu não sei se faz sentido, tá? Não sei se o Richard tem uma visão diferente. Todo mundo tem péssimas experiências com atendimento. Se você trazer exemplos de pessoas comuns tendo problemas com atendimento, trazendo exemplos de eu fui num restaurante e fui muito mal atendido, ou cenário desse tipo, ou fui mal atendido numa empresa, num banco. Se você trazer uma narrativa de um atendimento péssimo de um Itaú da vida, por exemplo, isso vai gerar engajamento. As pessoas vão ver que você é um especialista em atendimento e essas pessoas trabalham em empresas. Então, pode chegar até esse público. Então, pode ser uma narrativa que você pode bater, entendeu? O público final. Gosto muito dessa vertente aí. Eu tentaria isso, Romulo. E de vez em quando... Tem muito caso, né? Tem muito caso de problema de atendimento para você explorar. Isso, todo dia. Se você chamar 10 empresas no WhatsApp, as 10 vai dar ruim. Então, só que isso daí... E aí você, por exemplo, a cada 5, 7 posts polêmicos, você conta um caso de como a sua empresa resolveu. Não pode ser todos, né? Mas aí você fala o seguinte... Tive um problema de atendimento assim, poxa, esse cliente nosso começou assim e a gente conseguiu fazer uma transformação legal. Só que sem ser muito vendedor, bem leve. Mas eu acho que é o tipo de conteúdo que pode gerar engajamento. Fala começando com aspas. Depende. Você quer atingir grandes empresas? Eu quero atingir grande empresa. Então você tem que ter cuidado de falar mal de grandes empresas. Porque se você fala mal de uma grande empresa, a outra grande empresa não te contrata. Entendi. Você pode falar assim, tive um péssimo atendimento em um grande banco. Aí tudo bem. Mas se você fala mal do Itaú... Empresa X, fala empresa X. Você fala mal do Itaú, o Boticário não te contrata. Em um grande banco, azul e laranja. Entendi. Um banco X que tem um slogan feito para você. Ou assim, o que esses grandes bancos estão pensando? O Nubank tem um modelo diferente. Aí você pode até atingir, assim, establishments antigos sem falar nomes. Pode falar o seguinte, mal das empresas aéreas, mal de call center, mal de telemarketing, mal de telecom, mas nunca fala mal da TIM, da Claro, da marca, da Vivo. Entendi. Se você quiser vender para grandes empresas. Você vai ver, eu nunca falo mal de um nome de uma empresa. Sempre falo mal de uma instituição maior, mas não a empresa. Mas você fala tipo mal do setor, assim, né? E não da empresa. Beleza.
Não Legal, não E pode Chá, falar mal, Rômulo. Só se pinta de azul e comenta que ninguém vai saber de quem você está falando. Mas Faz um post igual o Blue Man, né? O Blue Man Group. foi essa Fala mal de pegada. Telecom. Essa pegada, você sabe de quem foi e o que aconteceu com ele aí, né? Deu certo, começou a bater em franquia, foi chamado e também sem citar marca, mas todo mundo sabia quem ele estava falando, né? A porta dos fundos, né? Quando fizeram do Espoleto, da Exatamente. Jandite, lá da TIM. Incrível, Mas nunca fala incrível. mal do nome. Nunca né? falar, mas não, nem precisava, né? Tipo, a ideia Mas ali era comédia, né? Ali era comédia, É uma não era comédia, uma comédia que foi patrocinado, né? Então ele conseguiu patrocínio dessas empresas e não foi patrocínio baixo, assim. Queria só compartilhar uma coisa com vocês com relação ao LinkedIn, que é bem da época, né, do CLT mesmo, que era uma história. Eu persegui essa coisa de um chefe falar de você e deixar um comentário lá embaixo, né? Se você conseguisse isso, olha, você saiu da empresa bem com o cara e foi teu diretor e tal. E isso era uma coisa que eu perseguia. O fato é que hoje isso é como se fosse um lastro. Tipo, querendo ou não, no recrutamento, você está contratando as pessoas, elas vão no Instagram, vão no LinkedIn e vão a você, porque você vai ser a pessoa que vai entrevistá-las, né? E é impressionante como eles vêm com o discurso já pronto, já viram tua foto corporativa, né? Já viram teu histórico, assim. E depois que eu mudei para CEO, cara, foi assim praticamente colocar um radar de vendedor e de recepção de currículo, assim. Impressionante o quanto isso todo dia acontece. Então, realmente é o que o Richard falou mesmo com relação a ser uma plataforma aí de vendas, né? Todo mundo te abordando para vender alguma coisa ou querendo deixar um currículo para ti. Mas a visibilidade corporativa acontece, porque não é só dessa galera, tem muito diretor, muito CEO que está se vendo, está se olhando, está se conectando no LinkedIn. Isso é fato. E muitas vezes esse diretor de grande empresa, ele quer se conectar com pessoas grandes. Hoje eu consigo chegar em qualquer diretor de grande empresa pelo meu perfil, começar uma conversa, ele vai ver quem é esse cara, 450 mil seguidores. Pô, eu quero falar com ele. Então você cria essa autoridade. Fala, Thiago. minha pergunta, na verdade, vai para o Carrilho. Cara, quanto tempo por dia você está gastando em média nesse projeto? Você que está começando agora, o Richard já pegou a mão do negócio, mas para quem está startando. Para escrever é rápido. Eu estou gastando uns de 5 a 10 minutos por post, mas para responder comentário é o que mais leva tempo. Então, assim, porque eu respondo os comentários, né? E eu gosto de responder mesmo. Então, eu gasto mais tempo respondendo comentário do que escrevendo. Então, estou gastando aí umas 3 horas por dia. É bastante mensagem no direct também. Eu tenho aqui uns 100 para responder. Aí eu estou respondendo aos poucos, né? Mas aos poucos você já começa meio que a abandonar, porque é muito currículo. Não, boa, Mas é isso, umas 3 horas aí. E uma coisa só para saber, eu não respondo os comentários todos. O que eu faço? Eu respondo uns 10, eu leio antes de dormir. Passo ali, respondo uns 4 ou 5, porque os que eu respondo acaba no filtro dos comentários indo para cima. Então, como eu respondo 4, 5, 6, as pessoas que vão entrar nos comentários falam, pô, o Richard está respondendo vários. Não, mentira, eu respondi uns 4, 5, 6, porque normalmente a pessoa não desce mais do que isso. Isso é um ponto. E eu curto todos. Até nem leio, mas eu entro lá, curto, leio, curto. Então o cara acha que eu li, mas a maioria eu não leio, a não ser que quando tem 200, 300, aí eu não consigo curtir todos. Mas quando fica abaixo de 100 comentários, eu tento curtir todos. Boa. Mas eu não tenho tempo, esse tempo que o Carrilho faz, não. Eu gasto 20 a 30 minutos por dia. Olá, mais perguntas? No finalzinho é de ouro aí. É porque tem muita coisa técnica que, como eu falei, é coisa que eu vou fazendo, não é? Eu não tenho um produto, não tenho um curso para vender, nem quero ter. Não, mas já economizou aí, ó, de 3 horas, o Carrilho já não vai... já está repensando no tempo dele aqui, né?
É que, na verdade, ainda estou construindo a minha base, né? E os comentários, eles estão me Sim. gerando muito insight. Então, eu estou gastando isso, umas 2, 3 horas dias mesmo. Então, assim, passa a outra ser coisa. o que passa a ser uma prospecção também, né? Tipo, as pessoas entram em contato, você ali já faz o primeiro contato com eles, não tem como deixar passar isso, né? Eu tô quase 40 dias, né? Então, assim, os comentários, eu tô produzindo conteúdo ainda. Para mim, ainda tem alguns bloqueios criativos, né? Então, tem vezes que eu não consigo criar conteúdo. Aí eu começo a ler comentário para ver se gera algum fio de insight, assim. Então, ainda Também eu tenho faço essa muito necessidade isso. de construir conteúdo, porque tem hora que, velho, tipo, não consigo escrever, assim. Aí, quando isso acontece, eu falei já umas 4 vezes, assim, de postar 2 vezes no dia, né? Às vezes eu perdi a janela da postagem, eu não estou com texto legal, não estou convencido, eu prefiro não postar do que postar uma coisa que pode dar problema. Richard, Ah, outra coisa, quais são os horários mesmo? Anotei. 7h30, 8 da manhã, tá? 1 da tarde e 17 a 18 horas. Fechado. Eu faço 2 posts por dia, todos os dias há 4 anos. Só Inclusive, quando o meu final de primeiro... semana. fim de semana eu faço um no sábado e um no domingo. Só quando meu post, por exemplo, meu post hoje de manhã bombou. Aí eu falei, não vou deixar ele continuar indo. E aí não fiz o segundo post hoje, por exemplo. Mas normalmente 2 posts por dia, todos os dias. Um de manhã e um na hora do almoço, são os meus horários. Fala, Gustavo. Mais uma coisa, já, enquanto vocês, né, estavam aqui, eu fui tentando escrever um post aqui, e aí uma coisa assim, tem um limite, assim, o LinkedIn ele tem um limite de caracteres, né? Mas tem alguma coisa que você fala, putz, se ficar muito longo, cara, a galera não retém muito, assim, não leu, sei lá. Depois de 3 ou 4 parágrafos curtos, cada parágrafo 2 linhas, mais ou menos, depois de 3 ou 4, as pessoas não leem mais que isso. Quanto mais curto, melhor. Aí, quanto mais polêmica a primeira frase, melhor. Show de bola. Show de bola. É muito engraçado. É. Era uma grávida pegando Uber. Aí, não, calma, gente, é outra coisa. Vamos falar aqui de... Aí, Da falar primeira de frase. Uber dá muito certo. Uber, cara, a vez que eu falei que eu contratei um motorista de Uber, nossa, aí o LinkedIn parou quase. A gente tem uma brincadeira que é falar de Uber e falar de grávida, né? De alguma maneira que foi perguntada na entrevista, que não tem. Aí a gente brincou, um dia que vai explodir é quando você botar uma grávida entrando no Uber e era uma vaga de software, né? De desenvolvimento. Aí o cara duvida. E aí você descobriu que o motorista do Uber era o CEO da empresa e chamou a grávida para ser sócia. Aí fudeu. Aí quebra o Essas LinkedIn. histórias. Vocês devem ter visto, né? Um site que gera post falso por LinkedIn, né? Então você chega lá e assim, você escolhe alguns temas e manda ele gerar um post, ele gera um post falso. E aí, posts que com certeza vão bombar no LinkedIn. Então, é tudo narrativo assim. Então, isso bombou na internet, né? Porque o LinkedIn é conhecido como LinkedIn, né? Só tem as coisas bonitas lá, né? Então, tem que saber jogar o jogo, né? E eu sou um dos responsáveis por isso, porque como o meu engajamento pega, né? A pessoa olha o meu estilo de narrativa e sai fazendo a mesma coisa. Então, mas é por isso que eu sou muito sacaneado por causa disso. Tem muita gente que não gosta. Mas não quero nem saber. E assim, e como eu falei antes, tem que saber lidar com hater, porque eles vão aparecer. E, Richard, essas polêmicas de alguma forma atrapalham seu relacionamento com empresas maiores, CEOs e tudo mais, ou essa galera ignora isso? Não é meu persona. Então, meu persona é coordenador e gerente. Então, não estou tão preocupado com o C-Level. O C-Level, no começo, olhava para mim de uma forma torta. Agora que eu estou do tamanho que eu estou, eles olham com admiração. Admiração com duas vertentes. Primeiro, o alcance, a autoridade que eu gerei. E segundo, eu falo coisas que eles adorariam falar, mas eles têm medo. Então, a coragem de ser um CEO de uma empresa, falar de temas polêmicos, que pode ser um tiro no pé depois,
eles têm muita admiração hoje por falar isso. Antes eles achavam que era um idiota, mas hoje em dia não. E eu tenho uma percepção, Richard, talvez você pode confirmar aí. Tenho a percepção que esses caras não estão no LinkedIn olhando, igual gerente, coordenadores, não estão. Se eu imaginar, esse cara não está monitorando o LinkedIn. O que acontece é algum funcionário, né, que está seguindo o Richard, aí ele marca o diretor dele, ou ele marca aí o cara vê. Mas ele não está Só ali que tem ativamente participando. Eu não vejo Só isso. que tem muito diretor que está querendo se posicionar no LinkedIn. Uhum. E eu acabo sendo referência em como se posicionar por ter um perfil tão aberto, tão grande. Então, agora, uma outra coisa que você tem que saber é seu LinkedIn é um persona. Cuidado para você não achar que você é aquilo. Senão seu ego vai para o espaço, vai lá para cima. Então, a minha esposa sempre brinca comigo. Eu gostaria de casar com o Richard do LinkedIn. Porque assim, é um persona proposital, tá? Não posso acreditar que as coisas ali são 100%. Eu sempre falo o seguinte, não é 100% verdade, porém 100% autêntico. Mais perguntas? Eu queria ser sócio também do Richard lá do LinkedIn. Aquela empresa que está lá, né? Se fosse sócio daquilo. Mas tem o bem Richard melhor. pai da Chloe, do Instagram. Esse Richard também é muito legal. Esse aí é legal. O Você pai vai das divertir. meninas, da Chloe e da Anne. Esse Richard é 10. Agora é engraçado isso que o Richard está trazendo, só para dar uma informação de bastidores para vocês. O Richard começou a ficar com muita visibilidade, e aí o time nosso pega as postagens do time interno, né? E até fala algumas coisas, fala, não está acontecendo lá aquilo que eu... Aí a gente já teve alguma coisa do próprio time falar. A gente fala, pessoal, pera lá, né? Isso aí. A gente dentro do time fala, pô, isso é um marketing, né? Ele é um persona e tudo mais, né? Mas claro que eles ficam jogando assim umas piadinhas, né? Do tipo, cadê aquilo lá? Normal. Acontece. Mas a gente já vacinou todo mundo com relação a isso. Mas assim, como às vezes a pessoa fala, salário é 2, é 4. Pô, cara, eu pedi 2, ele não me deu 4, não. Aí tem umas piadinhas assim. É muita parte de salário, isso o pessoal sempre vai reclamar. Todo mundo quer ganhar mais, né? Mas a maioria das coisas não tem tanto esse problema. Já teve mais. Então tá, pessoal. Mais alguma pergunta? Sala peso pesado. Raidê, o Nilton, Gustavo, Carrilho. Olha aqui. Balga, Carla. Falou peso milhões pesadíssimo. Aqui. Milhões aqui nessa sala. Que bom. Vamos tirar um print que só foto vai pesar hoje. Não, legal. Pessoal, Muito top, quem quiser me mandar um post, perguntar uma coisa e já estou pensando nessa linha, me manda, tá? Que aí eu ajudo aí. Então, e aí eu comento também, faz um post que aí eu comente, me manda, eu comento. Às vezes eu não leio, às vezes eu falo, isso aí, é muito legal. Às vezes não leio, mas eu comento. Show, pessoal. Então, é isso, tá bom? Valeu demais, Richard. Obrigado por tudo, viu? Prática. Valeu, Richard. Obrigado. Falou, galera. Valeu, gente. Tchau. Valeu, Boa noite, rapaziada. Boa noite. Tchau.